Então é isso, minha gente. Bom dia a todos que estão aqui, né, na nossa primeira atividade de seminário aberto pelo Núcleo de Estudos Avançados em Análise Existencial. Obrigado pela presença de todos, hoje que reservam um tempo para estar aqui ao vivo com a gente, para poder aproveitar, né, esse movimento que a gente está inaugurando também, começando, entendendo como é que funciona, entendendo quem vem, entendendo quem não vem, entendendo quantas pessoas a gente consegue alcançar também. Então é uma surpresa saber que é 26, né, a gente às vezes achava que ia vir mais, menos, não sei, a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer. Bom dia para você, boa tarde que está assistindo pelo YouTube também, pela gravação também, né, a gente está sempre muito contente, feliz e aberto para todos os contatos, assim, né, que podem surgir a partir disso, assim. Bom, hoje, dia 15 de março, né, para abrir com chave de ouro todo esse movimento, assim, é uma alegria convidar o Cleison, assim, uma pessoa querida para mim, querida para muitos aqui, presente no núcleo, presente hoje aqui na nossa transmissão ao vivo também aqui pelo Meets, que vai trazer para a gente uma conversa, um bate-papo, um seminário, o que ele quiser, da maneira que ele quiser, na velocidade que ele quiser, para falar sobre o papel das emoções na terapia das áreas analíticas, né? Uma breve colinha. Cleison é das analista e psicólogo, certificado pelo Das Analytics Seminário de Zurique, sob orientação da Alice Ruth-Kunz. É doutorando em filosofia pela UERJ e mestre em psicologia pela UFAM, com especialização em psicologia fenomenológica existencial, saúde coletiva, gênero e sexualidade. Atua como psicoterapeuta, supervisor, sócio fundador da Resistências e coordenador do Núcleo das Análises de Manaus. Hoje ele vai trazer então para a gente. Fique à vontade, por favor, Cleison. Bem, gente, então, bom dia para todos, para todas. Quero agradecer primeiro, né, o convite do Núcleo, somente aqui na pessoa do Roberto, do Marcos, da Dalila. Para mim é uma felicidade, assim, poder falar de Dasein Análise. Quem me acompanha mais de perto, quem sempre tem contato comigo, eventualmente acaba ouvindo um pouco da minha história em relação a Dasein Análise. Então, dessas análises é uma coisa assim para mim extremamente importante assim por várias razões, né? Então para mim toda vez que eu tenho oportunidade de falar de dados análise, para mim é sempre importante assim poder ter esse espaço, né? Bem, eu não vou me apresentar mais, o Roberto já fez essa apresentação, mas né, ao decorrer da minha fala pode ser que eu fale um pouco, né, sobre a minha relação com a das análise. A minha ideia é que eu posso fazer uma exposição mais teórica sobre o assunto, mas eu também, né, gostaria assim de ouvi-los, né, de ouvir perguntas, comentários, alguma coisa que não se entendeu. Então, a gente depois vai ter um tempo para isso, mas isso não impede de, durante a minha fala, quem quiser perguntar também alguma coisa, pode ficar à vontade. Para mim vai ser bom assim poder ouvi-los e ouvi-las até para que eu saiba exatamente como é que está chegando assim o, o assunto, né? Também é importante para mim, né, nesse outro momento, quando alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, falar um pouco da sua relação com o Dasein Análise, né, até porque Dasein Análise não é uma coisa, não é um fenômeno unitário, né, assim, não é uma coisa só, né? Dasein Análise é várias coisas. Isso não quer dizer que não haja elementos em comum entre essas várias coisas, claro que há. Eu vou falar de um lugar muito específico de dados análise aqui, mas por isso que é importante saber, né, assim, depois qual é a relação de todo mundo com a dados análise, o que que você já leu, o que que não leu também, o que que você acha que é, coisas do tipo, né? Até porque se a gente fosse pensar de forma mais panorâmica, existem três escolas de dados análise, né? Eu estou muito mais vinculado à terceira escola de dados análise. Mas se a gente fosse pensar Brasil, a gente teria o quê? Talvez uma quarta escola de dados análise. Então, tem aí, né,
particularidades, assim. Se a gente fosse pensar Estados Unidos, talvez uma quinta forma de dar as análises, né? Então, é importante que a gente, né, pense assim e saiba exatamente onde a gente está partindo. A minha fala, vocês vão ver, vai se orientar a partir de uma perspectiva de dados às análise. Perspectiva essa desenvolvida por uma pessoa que eu acho que boa parte daqui já deve ter ouvido falar, que é a dados analista Alice Rhodesai-Kunz, que não é só um nome importante na teoria das analítica, mas ela também, né, tem um lugar no meu percurso, enquanto minha supervisora de formação. Então, a minha fala vai partir da teoria dela. Bem, eu vou então colocar aqui um slide que eu fiz, e a gente ir conversando. Pronto. Né? Então, quando o Roberto me convidou para falar, né, fazer um seminário aqui no Núcleo, eu propus falar das emoções na terapia das analítica, por uma razão, assim, já desde o ano passado que eu tenho falado sobre esse tema, e por uma razão específica, né, que eu tenho observado a partir das leituras, a partir das minhas supervisões, a partir daquilo que eu venho fazendo no doutorado, que a das análise, em especial uma das análises hermenêutica, que é aquela proposta por Alice Rhodesai-Kunz, é uma terapia das emoções. É uma terapia voltada às emoções. Claro que há outros aspectos que definem a terapia das analítica. Por exemplo, a das análise é uma terapia relacional, mas o objetivo de hoje é, em especial, falar desse elemento que me parece muito central na terapia das analíticas, né, que é as emoções, assim. Então, eu tenho observado que a das análises é essa terapia das emoções, e isso tem repercussões na escuta do terapeuta, né, de que um terapeuta das analista, em especial aquele que trabalha dentro dessa perspectiva hermenêutica e existencial, é alguém que precisa ter uma atenção especial às emoções, aquilo que é experimentado emocionalmente pelo paciente, né? Então, minha ideia aqui é em fazer uma breve introdução, depois fazer um percurso muito rápido em filosofia e me deter um pouco mais em Heidegger, que é o autor filósofo central das análises, e aí depois falar um pouco sobre algumas questões da terapia. Bem, quando a gente pensa, né, sobre falar de emoções, né, isso pode parecer um assunto um pouco batido, já meio dado assim como algo comum, como algo natural, as terapias, aquele que se propõe terapeuta, psicoterapeuta. Entretanto, eu acho que não, assim, eu acho que as emoções, elas têm, em geral, caído no lugar de um certo esquecimento, assim, nas terapias contemporâneas, assim. E o que eu quero dizer com isso? Se vocês observarem, existe um interesse cada vez maior pela ideia do diagnóstico, por exemplo, e isso é importante, claro, mas a ideia de fechar diagnóstico, a ideia de poder pensar o sofrimento através de uma psicopatologia, de uma doença, por exemplo, ao mesmo tempo de pensar estratégias baseadas em evidência para que se desenvolva ali tratamentos padronizados para determinados problemas. E claro que essas discussões são importantes. Entretanto, o modo como a gente vai operando com isso produz-se um risco, né? Que é um risco da gente se afastar daquilo que é propriamente a terapia, daquilo que constitui espaço terapêutico, daquilo que deveria se constituir a escuta de um terapeuta, né? Tem um livro da Alice Rhodesai-Kunz, que não está publicado em português, que se a gente fosse traduzir o título, seria alguma coisa como O Sujeito no Tratamento.
É um livro onde a Alice ela começa o livro fazendo uma pergunta, né? Que a pergunta, o que qualifica, né, um terapeuta para escutar sofrimento mental, sofrimento psíquico, né? O que qualificaria essa escuta? E ela vai começar dando essa resposta, uma afirmativa, né? Que é o interesse pela experiência emocional desse sujeito. Isso é muito interessante, assim, porque eu diria que é isso que constitui o espaço da terapia. É o interesse pelas experiências emocionais desse paciente, desse sujeito. Daqui a pouco a gente vai entender por que experiências emocionais. Entretanto, então, voltando aqui para o ponto inicial, é importante pensar, então, que a terapia, né, o espaço da terapia, é o espaço onde a gente está constantemente lidando com experiências emocionais, com problemas emocionais, né, com vivências que são atravessadas por experiências emocionais. Né? Muito provavelmente aqui, quem já atende aqui, ou quem está começando a atender, deve lidar com aquele tipo de fala, né? Que é a fala: eu cheguei aqui, mandei mensagem para você, te procurei, porque eu também tenho me sentido estranho, assim, eu tenho sentido que a coisa não está legal para mim, que eu não estou bem, mas eu não sei exatamente o que eu estou sentindo, eu tenho me sentido assim desde tanto tempo. Então, observem, assim, né, de que a introdução da demanda de um paciente é uma introdução emocional daquela vivência. E se a gente já procura olhar para essa emoção a partir, por exemplo, de um critério psiquiátrico, a gente deixa de ver a experiência emocional e apenas olha um critério. Né? Um critério que ele é desvitalizado, é um critério que não consegue captar a experiência daquele sujeito, e isso produz um afastamento. Né? Acaba que uma escuta que se afasta daquilo que está em questão para essa pessoa. Né? Então é muito importante que a gente possa voltar a isso, né? De que a terapia ela é um espaço onde a gente está constantemente lidando com experiências emocionais. Bem, uma outra coisa que também é importante aqui para a gente é, é pensar que quando a gente olha para a filosofia também não escapa dessa problemática. Quando a gente olha para a história da filosofia, a tradição filosófica, ela tendeu, na maioria das vezes, em deixar as emoções de canto e começar gradualmente a privilegiar a razão. Por quê? Porque as emoções, elas começaram a ser colocadas como essa fonte de conhecimento do mundo, mas uma fonte de conhecimento que não era segura de ser acessada. E de que apenas a razão, a racionalidade, que poderia ser essa fonte segura de, de acesso, né, ao conhecimento do mundo. Né? Claro que, eventualmente, vão existir filósofos que vão resgatar a importância do debate das emoções dentro da filosofia. Hoje, né, que as coisas são um pouco mais diferentes, ainda bem, mas se a gente olha para a tradição filosófica, a gente teve, por exemplo, um trabalho como Spinoza, que procura resgatar o papel das emoções, que é um trabalho importantíssimo, mas é momentos assim, que isso vai acontecendo. Isso dá uma mudada quando, por exemplo, a fenomenologia, o existencialismo se desenvolve dentro da tradição filosófica. Aqui eu separei como exemplo três autores que são muito importantes para a perspectiva das analítica desenvolvida por Alice Hotzai-Kunz, que é Heidegger, Sartre e Kierkegaard, né? Soren Kierkegaard. O que acontece, né? Se a gente olha para a obra dos três, a gente vê um resgate das emoções dentro da obra filosófica de cada um deles. E não apenas um resgate por um resgate, não é apenas uma discussão filosófica sobre essas emoções, mas elas têm uma centralidade na obra desses filósofos. Uma centralidade que vai ter toda uma repercussão para alguém que trabalha com das análises. Eu gosto muito de uma expressão que a Alice usa quando vai falar desse resgate, que ela diz assim, né?
por exemplo, Sartre descobriu a vergonha, descobriu filosoficamente a vergonha. Kierkegaard descobriu filosoficamente a angústia e o desespero. Heidegger redescobriu a angústia filosoficamente e descobriu filosoficamente a culpa. Sabe? Eu acho isso muito interessante, sim, porque esses afetos, claro que antes das obras dele, esses afetos eram vividos, mas é interessante o modo como ela coloca, assim, porque ao descobrir filosoficamente essas emoções, se dá um estatuto central para elas, né? Se dá um lugar de privilégio para elas. Daqui a pouco, quando a gente chegar mais na discussão sobre Heidegger, eu vou ler aqui alguns trechos de Ser e Tempo que vão poder clarear um pouco essas questões para a gente. Então, é importante que a gente, né, olhe para a obra desses três filósofos, principalmente para alguém que trabalha com das análises hermenêuticas, e considere o estudo dessas obras, porque ao estudar essas obras com foco nas emoções, isso vai produzir uma espécie de sensibilidade na escuta do terapeuta, de uma outra atenção para aquilo que está em questão nessas emoções. Como a gente vai ver daqui a pouco, não é simplesmente você, por exemplo, se a gente vai falar da culpa, né, em Heidegger, não é simplesmente descobrir que há culpa no relato daquele paciente, mas é importante que a gente descubra o que está em questão na culpa desse paciente, né? O que ele está experimentando quando ele se sente culpado, o que ele está experimentando quando ele sente vergonha, por exemplo, o que ele está experimentando quando ele sente angústia. Então, essas emoções, elas não são apenas estados, né, que se abatem sobre a gente e, a partir daí, produz uma alteração da nossa subjetividade. Não é apenas isso. Mas, no momento que a gente experimenta essas emoções, elas também vão produzir questões. Elas vão fazer com que nós entremos em questão com algo, né? Então, isso é muito importante. E isso está tudo descrito na obra desses três, por exemplo. O que se experimenta quando se está angustiado, o que se experimenta quando se sente culpado e o que se experimenta quando se sente envergonhado, né? Então, o estudo da obra desses três autores é muito importante, né? Alguém pode estar pensando, né, Cleison, mas qual obra exatamente que eu poderia ler? Alice, por exemplo, recomenda fortemente, né, o estudo de Ser e Tempo, no caso de Heidegger. No caso de Kierkegaard, dois textos, né? Um que é bem famoso, Conceito de Angústia, e o outro que se chama A Doença para a Morte, que tem duas traduções, né, no português. Tem uma primeira edição, que foi traduzida como O Desespero Humano, e uma mais recente, que foi traduzida com o título original, dinamarquês, que é A Doença para a Morte. E, no caso de Sartre, o Ser e o Nada. Então, nós temos aí esses caminhos aí para que um dados analista precisa se deter na sua formação. Bem, agora, né, eu vou me deter um pouco mais sobre essa pergunta, né? Agora há pouco, né, eu havia falado no início da minha fala que não é fácil definir o que é dados análise. Isso não quer dizer que seja impossível definir o que é dados análise, né? Não é impossível, só é difícil. E por que é difícil? Porque a dados análise ela é um fenômeno plural. Ela é um fenômeno plural porque ela nasce no interior de um encontro entre algumas correntes. E ao nascer no encontro dessas correntes, né, no interior desse encontro dessas correntes, isso vai produzindo assim ramificações, ramificações. Claro que há um tronco ali em comum, né? Por exemplo, alguém que se propõe ser um dados analista precisa ser um conhecedor de Heidegger, porque é daí que se deriva a terapia das analítica, né, de forma central, é da filosofia de Heidegger. Ah, Cleison, mas para eu poder me tornar um dados analista, eu preciso conhecer a obra inteira de Heidegger? Depende, né? Eu diria depende.
Essa é aquela clássica resposta do terapeuta, né? Depende. Por que depende? Porque depende da ramificação que você vai seguir, por exemplo. Se você, como eu, tem mais interesse na obra de Alice Rodsae Kuhns, é essencial que você estude se ele tem. Você pode estudar os outros trabalhos? Pode. Mas é essencial que você conheça se ele tem. Mas, se você, por exemplo, tem mais interesse na obra de Mehrdad Bos, agora seu foco é muito mais no pensamento histórico, muito mais no segundo Heidegger, no segundo momento da filosofia de Heidegger. Por quê? Porque esses autores eles vão operar com conceitos heideggerianos diferentes, e ao operar com conceitos diferentes, conceitos heideggerianos, vai se produzir formas de dar as análises diferentes. E essas formas de dar as análises também vão ter repercussões, como, por exemplo, no entendimento do sofrimento psíquico. Então, Alice Rodsae Kuhns e Mehrdad Bos entendem o sofrimento psíquico de uma forma diferente, porque eles estão partindo, né, de lugares diferentes para entender o que é das análises. Então, essas coisas elas podem passar um pouco despercebidas, mas elas são muito importantes, assim, até para que você saiba, né, por onde ir, o que fazer, qual caminho trilhar, o tempo que você vai ter que se dedicar a essas coisas. Então, é importante que a gente tenha isso em vista. Havia falado também agora há pouco, né, que a gente pode pensar nessas ramificações como escolas de formação de dados análises. Né? A gente pode dizer, de forma geral, que nós temos três escolas grandes, assim, grandes no sentido, né, de serem três corpos teóricos. Uma, né, que começa com o fundador das análises, que é Ludwig Binswanger, ele que funda o pensamento das analítico, não como terapia, ele funda a das análises como uma forma nova de psicopatologia, como uma nova forma de psiquiatria. Depois, no segundo momento, com Mehrdad Bos, aí sim começa uma terapia das analíticas. Né? Bos ali trabalha diretamente com Heidegger, nos seminários de Zollikow, por exemplo, que é de onde eu tirei essa definição de das análises, que eu já vou me voltar para ela. E, por último, Alice Rodsae Kuhns, né, que é essa terceira escola mais contemporânea, aonde a Alice, né, ela foi supervisionanda de Bos, ela foi a primeira aluna do Instituto fundado por Bos, e depois rompe com Bos e vai produzir uma outra forma de dar as análises. Entretanto, né, eu havia também comentado que, se a gente vai pensar Brasil, existe uma das análises brasileira que vem se desenvolvendo há um tempo, com características próprias, mesmo que seja influenciada pelo pensamento bosniano. Se a gente olha, por exemplo, nos Estados Unidos, Roberto vai poder falar melhor do que eu, a gente tem uma outra escola de dados análise, não só institucionalmente, mas com um pensamento muito próprio, fundado ali pelo Miles. Então, a gente tem esses caminhos aí, né, que são caminhos dos dados analíticos. Bem, mas para a gente aqui, é importante que a gente tenha uma definição. Eu vou apresentar aqui duas definições, uma primeira é essa e depois uma outra. Talvez a outra seja um pouco estranha, é, mas vamos começar por essa. Assim, né? No Seminário de Zollikow, que é um texto muito importante para das análises, e por que ele é importante? Porque é o primeiro momento, e talvez o único momento, que o Heidegger vai se deter sobre fenômenos relacionados à terapia. Claro, você não vai abrir seminários de Zollikow e o Heidegger já vai estar discutindo terapia na primeira página. Em momentos dos seminários de Zollikow, em alguns seminários, ele vai procurar definir o que é das análises, ele vai pensar o que é relação terapêutica, sofrimento psíquico, uma espécie de manejo entre várias aspas. Então, momentos dos seminários de Zollikow, o Heidegger se volta para essas questões. Nos outros momentos, ele está pensando fenômenos psíquicos, a partir da visão heideggeriana, e assim por diante. Então,
Então, é importante que a gente saiba, né, que o seminário isônico é muito importante, mas ele não é um livro inteiro de terapia. Tá? Mas é o primeiro e o único momento que Heidegger vai ali se voltar para esses fenômenos e pensá-los diretamente. Né? Não sei se vocês sabem, né, em 1959, em 1957, Beuys ele entra em contato com Heidegger a partir de um estudo ali que ele já vinha tendo da filosofia heideggeriana. Ele começa a ter esse estudo com Binswanger, né, um pouco de fofoca datas analítica aqui. Ele começa a ter esse estudo com Binswanger, né, o Beuys ele foi uma espécie de residente, digamos assim, no hospital que o Binswanger era preceptor, supervisor. Ele começa a ter esse estudo lá com Binswanger e a partir daí ele resolve entrar em contato com Heidegger. E aí, em 1959, começa a acontecer esses encontros que duram 10 anos, até 69, onde Heidegger vai a Zolling, vai a Zurich, em especial em Zolling, que é uma região de Zurich, no início ali na universidade, depois na casa do Beuys, e faz esses encontros. Em geral, né, esses encontros acontecem 3 vezes por ano, durante esses 10 anos. Com o tempo eles vão diminuindo, porque o Heidegger vai envelhecendo, e aí o Heidegger encontra psiquiatras, psicanalistas, profissionais de saúde mental em geral, e faz essas discussões sobre ciência médica, digamos assim. Né? E por que eu estou dando essa introdução? Porque olha a definição das análises que o Heidegger vai nos oferecer aqui. Né? Ele diz, das análise é uma análise psiquiátrica de um respectivo Dasein com vistas à cura sob a pressuposição da analítica existencial. Né? É importante que a gente tenha atenção a alguns termos aqui que podem ser um pouco estranhos para a gente agora. Né? Por exemplo, essa expressão análise psiquiátrica, cura. Né? É importante que a gente não esqueça que o Heidegger está falando principalmente para psiquiatras nesse momento. Se fosse hoje, provavelmente o Heidegger falaria uma análise psicoterapêutica, com vistas ao cuidado, talvez. Né? Então, ele usaria outros termos, mas naquele momento são esses termos que ele utiliza. Então, é muito interessante a maneira como ele coloca, né, de que a das análise ela é uma análise psiquiátrica, ou seja, tem uma coisa aí de psicopatologia, de sofrimento psíquico, de uma análise desses fenômenos relacionados a um Dasein, ou seja, tem uma coisa do caráter singular dessa terapia, de um olhar singular dessa terapia, com o objetivo. Se é uma análise do sofrimento psíquico desse Dasein, essa análise ela tem que ter um objetivo, que é a cura. Né? Nesse momento aí ele coloca como cura dessa experiência de sofrimento. É importante não perder de vista que, né, nesse momento, como eu falei, Heidegger está falando para psiquiatras. Então, em vários momentos, ele trata o sofrimento psíquico como enfermidade, como doença mesmo. Tá? Então, nesse sentido, essa análise ela deveria produzir essa cura desse Dasein ou seja, essa análise vai ser feita a partir, né, de um determinado pensamento heideggeriano. Nesse caso, Heidegger está colocando como analítica existencial. E aí, como a gente sabe, analítica existencial, né, é Ser e Tempo, né, é a obra Ser e Tempo. Não é tudo em Ser e Tempo, é uma boa parte de Ser e Tempo que é considerado analítica existencial. Então, é dessa forma que Heidegger vai definir as análises, né, como essa análise da psicopatologia, do sofrimento mental, psíquico, desse paciente, desse Dasein, com o objetivo da cura, com o objetivo do tratamento, a partir da perspectiva analítica existencial. Mas essa não é a única definição de das análises. Eu gosto dessa, mas eu gosto muito dessa outra aqui, que é uma definição dada pela Federação Internacional de das Análises. Né? Roberto sabe disso, né? Está escrito lá num documento que é uma espécie de manual, né, de políticas da Federação Internacional, que pode soar muito estranha, nessa definição pode soar muito estranha para o público brasileiro. Entretanto, eu acho que ela é uma definição essencial assim de das análises. Primeiro eu vou ler para vocês, aí eu
vou comentar isso, né? Então, o Manual da Federação Internacional define a das-análise assim. A das-análise pode ser entendida como uma forma de psicanálise que adota uma abordagem fenomenológica hermenêutica e tem uma orientação ontológico-antropológica. Né? Alguém pode ler isso e achar estranho. Como assim, Cleison? Uma forma de psicanálise? Isso daí, para mim, que eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. Não ouviu porque a das-análise no Brasil, historicamente falando, se desenvolveu procurando se distanciar das suas raízes. Isso, para mim, é um grande problema. Hoje, ainda bem que tem pessoas que têm resgatado isso. Isso quer dizer que o Dadas analista é um psicanalista? Não, o Dadas analista não é um psicanalista. Entretanto, o Dadas analista precisa conhecer psicanálise. Mas o que em psicanálise? A gente pode falar isso depois. Falei para vocês agora há pouco. A Dadas análise, ela nasce no interior de um encontro entre determinadas correntes. Se a gente olha vamos pensar, os dois primeiros fundadores da Dadas análise, Binswang e Boyce, ambos tinham formação psicanalítica. Boyce foi paciente de Freud durante alguns anos. Ambos tinham contato com psicanálise, estudavam psicanálise. E toda vez que a gente olha para a obra, não só dos dois, mas a obra também de Alice Rothschild e Kunz, só um momento. Eu tenho um gato, e aí ele de vez em quando pede para subir aqui no colo. Continuando aqui. Então, quando a gente estuda a obra dos três, a todo tempo Freud está ali. A todo tempo está aparecendo. A questão é como ele está aparecendo. Né? E aí eu acho que uma boa forma de definição dessa maneira como Freud aparece é a própria maneira como Boyce fala desse encontro. Né? Por exemplo, no livro Psicanálise e Analítica do Dasein, que é um livro do Boyce, ele vai dizer que a Dasein-análise ela precisa se orientar a partir do método psicanalítico, entretanto, purificando o método psicanalítico das pressuposições da ciência natural. Ou seja, de certas pressuposições que o Freud colocou ali, porque o Freud queria que a psicanálise fosse uma forma de ciência natural. Isso está lá no texto famoso do Freud sobre o projeto por uma psicologia científica. Claro que com o tempo Freud abandona essa ideia, ainda bem, mas ainda há um pouco de uma série de pressuposições ali que fazem com que aquilo que o Freud descobriu acabe sendo descaracterizado. Ou seja, Boyce, por exemplo, o próprio Binswang e mais contemporaneamente, né, Alice, eles observam que o Freud descobriu coisas importantes da clínica. Por exemplo, quando a gente entrou aqui, o Roberto estava falando sobre um texto dele de contra-transferência. Então, se a gente pega o fenômeno da relação terapêutica, o Freud descobriu que uma coisa acontece quando alguém está em sofrimento, encontra uma outra pessoa e essa pessoa escuta ela. Alguma coisa acontece ali. Que o Freud chamou, por exemplo, de transferência. A gente pode chamar de relação terapêutica, por exemplo. Ou seja, ele descobriu alguma coisa ali. E o que um Dadas analista precisa é entender essa descoberta do Freud e reinterpretá-la a partir de uma orientação fenomenológica hermenêutica, de uma orientação ontológica antropológica. Ou seja, Heidegger. Então, a gente pode sim afirmar que a das análise é uma forma de psicanálise por conta dessa articulação que existe na própria história da das análise. A das análise nasce no encontro dessas correntes, psicanálise, fenomenologia, hermenêutica, existencialismo. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, e eu sempre falo isso para várias pessoas, eu ouvi isso recente, assim, tem uns meses, eu ouvi de uma pessoa assim, que quando ela foi ver o que era das análise, ela disse assim, das análise seria a terapia fenomenológica hermenêutica fundada por Freud. E eu acho que é bem isso mesmo, assim, né? Seria
essa forma de terapia fenomenológica e hermenêutica se ela tivesse sido fundada por Freud, exatamente. Né? Bem, então, um das analistas, ele está nesse lugar do entre aí, né, entre a psicanálise, entre a fenomenologia hermenêutica, o pensamento existencial, e é a partir daí que ele vai pensar a sua prática. Né? Como eu falei, no Brasil isso é muito estranho, por uma questão histórica. Entretanto, isso aqui é essencial. Né? E hoje, ainda bem que a gente tem conseguido resgatar esse debate de uma forma boa, de uma forma legal, e conseguido encontrar o lugar de cada uma dessas coisas na formação de um dados analistas. Bem, então, voltando mais propriamente para o tema do seminário, o que acontece? Como eu havia falado para vocês, agora há pouco, né, a análise ela vai reinterpretar fenômenos descobertos na psicanálise pela analítica do Dasein, né, em especial Ser e Tempo, né, de Heidegger. E aí o que acontece? Quando Heidegger começa a discutir as emoções em Ser e Tempo, por exemplo, ele, por um lado, está fazendo uma crítica à tradição filosófica, como eu falei para vocês agora há pouco, que esqueceu as emoções, e ele não só resgata, mas ele resgata com uma centralidade, assim, uma grande centralidade. De como a gente vai ver agora, as emoções não são apenas experiências que o Dasein tem, né, experiências objetivas. Pelo contrário, as emoções têm um lugar central na maneira como nós experimentamos o próprio existir, a própria existência, a nossa relação com o mundo, a maneira como nós estamos jogados no mundo. Eu recomendo bastante, né? Depois eu posso, deixa eu logo mostrar aqui, que é mais fácil. Aqui nesse livro, né, Fenomenologia e Existencialismo, que é uma coletânea muito boa, tem um capítulo dessa autora, dessa filósofa, Beatriz Ham Pilley, eu não sei se assim pronuncia o sobrenome dela, que ela resgata bem assim essa questão mais histórica em relação às emoções e ser e tempo. Bem, mas eu queria agora com vocês ler alguns trechos de Ser e Tempo que vão ao encontro disso, assim, da gente poder entender como que Heidegger aborda a vida emocional em Ser e Tempo. Né? É importante que a gente tenha em vista, né, de que Heidegger chama o nosso modo de ser, o modo de ser do ente humano de existência. Isso tem uma série de características aí, uma série de estruturas, e uma dessas estruturas que constitui a nossa existência é a vida emocional, né, os humores, né, a vida afetiva. Mas não é apenas uma estrutura, assim, não é só uma estrutura. Ela é a estrutura. Né, ela é a estrutura. Olha o que o Heidegger vai falar no finalzinho do parágrafo 28 de Ser e Tempo. Caso alguém não saiba o que é o parágrafo, é um símbolo que tem Ser e Tempo, parece um S, assim. Né? Ele vai dizer assim, os dois modos de igual originariedade, ambos constitutivos de ser o aí, lembrar lá que Dasein significa ser aí, né? De ser o aí, ou seja, de ser essa abertura que nós somos, ser esse campo existencial que nós somos, nós os vemos no encontrar-se e no entender. Eu estou usando aqui a tradução do Fausto Castilho. Se você pega a tradução da Márcia, ela vai estar usando a expressão disposição. Tá? Por quê? Porque o Fausto e a Márcia traduziram a expressão Befindlichkeit, que é a expressão que o Heidegger usa para falar dessa experiência emocional. Né? Cada um traduziu de um jeito. Né? O Fausto traduziu Befindlichkeit como encontrar-se e a Márcia como disposição. São questões de tradução aí que para a gente agora não é importante. A questão é que, olha o que o Heidegger vai colocar aqui, são os dois modos de igual originariedade, constitutivos de ser a existência, né? Ou seja, de experimentar a existência. Nós o vemos no encontrar-se emocionalmente ou na disposição afetiva. Isso é interessante porque o Heidegger ele está tirando as emoções dessa experiência
puramente interna e está colocando essa experiência no externo, no mundo, na nossa relação com o mundo, na nossa relação conosco. Essa experiência emocional, ela dá o tom da nossa existência, ela articula a nossa existência e ela articula de forma original. Ou seja, nós experimentamos o que significa existir, nós experimentamos o que significa ser um ser humano, primeiro nas emoções, primeiro na vida emocional. Né? Daqui a pouco a gente já vai entrar no que a Alice coloca. A Alice vai dizer isso, né, que as emoções, elas expressam, né, o que significa ser um ser humano. Já no início do parágrafo 29, o Heidegger diz: o que designamos ontologicamente com a expressão encontrar-se é algo onticamente mais conhecido e mais cotidiano como o estado de ânimo, né, ou humor. Ser o estado de ânimo. Né? E aí, mais adiante, ele coloca. O abrir originário dos estados de ânimo, isso também no parágrafo 29, o abrir originário dos estados de ânimo em que o Dasein é conduzido ante o seu ser como aí. Né? Então, quando a gente pega o parágrafo 29, eu recomendo bastante a leitura do parágrafo 29, Heidegger, a todo tempo, ele está elencando isso, assim, de que nós somos levados originalmente a experimentar o nosso aí, ou seja, a nossa existência, essa abertura que nós somos, existencialmente falando, a partir dos nossos estados de ânimo, a partir da vida emocional. Por isso que aqui ganha uma centralidade na escuta do Dasein analista. Porque alguém que se propõe trabalhar com pensamento heideggeriano precisa estar atento a essas questões. Alguém que se propõe trabalhar com pensamento heideggeriano precisa se atentar para aquilo que está acontecendo emocionalmente com aquele paciente. Não o que está acontecendo cognitivamente. Não o que está acontecendo a nível comportamental. Mas, principalmente, a nível emocional. São as emoções que vão apontar. Né? São as emoções que são setas, assim, elas são uma via régia, como dizia o Freud. Mas não para o inconsciente, né? Mas é uma via régia para aquilo que está acontecendo existencialmente para essa pessoa. Vamos aqui seguindo. Bem, diante disso, a gente pode voltar aqui para das análises e aqui, né, para a proposta de Alice Rutsai-Kunz. Caso alguém não tenha visto uma foto dela ainda, né, tá aí uma foto da Alice. Ela é uma jovem senhora de 82 anos. Vai fazer 82 daqui a 6, 7 dias, mais ou menos. Olha que a Alice fala em dois trabalhos dela, um livro que é fundamental para esse estudo, que é o Verdade Emocional, talvez alguns de vocês já conheçam, já leram, em um texto mais recente, que é uma coletânea de artigos, chamado Ensaio sobre o Sofrimento Humano. Em alguns momentos, né, nesses dois trabalhos, a Alice ela vai falar, né, disso que a gente estava colocando agora há pouco. Né? Olha o que ela vai dizer inicialmente. A realidade ontológica da condição humana só poder se tornar acessível em emoções. Os sentimentos têm um conteúdo filosófico. Eles descerram para o homem aquela verdade filosófica, a saber, a verdade sobre o próprio ser do homem. As tonalidades afetivas que nos levam a experimentar o próprio ser humano, de tal modo que nós nos sentimos sobrecarregados. Né? Vou me deter um pouquinho sobre essas afirmativas. Né? Então, Alice ela está tomando essas questões a partir de Ser e Tempo, em especial o parágrafo 29, que é o parágrafo da disposição afetiva, e olhando, né, para essas questões e procurando brincar com elas, assim, né, fazer alguma coisa com essas intuições heideggerianas. E isso vai ter repercussões na clínica, como a gente vai ver daqui a alguns minutos, daqui a pouquinho, né? Que é isso, né? De pensar que as emoções elas são importantes para o Dasein analista, porque cada um de nós experimenta o que significa ser um ser humano, o que significa ser esse ente marcado pelo modo de ser da existência, a partir das emoções.
As emoções revelam o que significa ser um ser humano, mas principalmente as emoções têm um conteúdo filosófico. E isso aqui é muito importante para o Dasein analista. Por que isso é importante para o Dasein analista? Porque, como eu falei no início, né, as emoções não revelam simplesmente o que é ser um ser humano, mas as emoções elas revelam questões do ser humano. Elas revelam determinadas preocupações do ser humano, assim, preocupações que são verdades filosóficas daquilo que significa ser um ser humano. Ou seja, verdades que todos nós compartilhamos enquanto seres humanos. A Alice, tal como Heidegger, está olhando para essa ontologia fundamental. Né? Heidegger, quando descreve esse tempo, ele está pensando numa ontologia fundamental, ou seja, uma ontologia na base de todas as ciências. Alice também está olhando para essas experiências fundamentais que todos os seres humanos compartilham, independente do lugar que esses seres humanos estejam. Claro que dependendo do lugar que eles estejam, algumas questões vão ficar mais evidentes do que outras. Né? A depender de quem esse ser humano é em termos ônticos, isso também vai alterar algumas coisas. Mas, fundamentalmente, na base da experiência humana, esses elementos estão em questão. Então, quando um paciente está experimentando um determinado afeto, ele não está só experimentando esse afeto, ele está experimentando o conteúdo filosófico, a verdade filosófica que vem junto desse afeto. Uma verdade filosófica que diz respeito ao que significa ser um ser humano. E como a gente vai ver também, esse encontro ele produz uma sobrecarga, ele produz um peso. Por quê? Porque esse conhecimento, digamos assim, filosófico sobre a nossa condição não é um conhecimento fácil de ser carregado, porque nós não temos nenhum tipo de pressuposição que nos auxilie a saber como guiar a vida. Né? Atualmente eu tenho 36 anos. Quando eu virei assim de aniversário, né, eu fiz aniversário, eu não recebi uma cartilha dizendo como é ter 36 anos. Não recebi essa cartilha. Né? Ou seja, eu preciso descobrir o que é ter 36 anos tendo 36 anos. Né? Descobrindo o que significa isso no momento que eu vivo isso. Então, isso produz um fardo, produz um peso. E as emoções revelam esse peso. Elas expressam esse peso. Né? Cleison, mas que emoções seriam essas? Eu já falei um pouco delas no início, mas a gente volta a falar delas rapidinho. Alice vai dizer que são três emoções importantes para a gente ter mais atenção, que é angústia, culpa e vergonha. Né? Ela vai dizer que nesses três afetos, que foram afetos descobertos por Heidegger, Kierkegaard e Sartre, esses três afetos eles têm o privilégio de abrir não só a experiência do que significa ser um ser humano, mas eles abrem a experiência de determinados conteúdos filosóficos, de determinadas verdades sobre a condição humana. Que verdades são essas? Por exemplo, a angústia ela está muito associada a uma espécie de experiência de indeterminação, né? Uma espécie de experiência de indeterminação. Como que isso aparece, por exemplo, no consultório? É um tipo de paciente, por exemplo, que ele tem uma grande dificuldade de nomear o que ele sente. Uma grande dificuldade. É um tipo de paciente que tem uma grande dificuldade, por exemplo, de definir quem ele é. E essa dificuldade, você escutando, você percebe que ele experimenta essa dificuldade de uma forma muito ansiogênica, por exemplo. Ou às vezes ele não sabe nem dizer exatamente o que ele sente com essa dificuldade. Por quê? Porque nesse momento ele é invadido por essa experiência de indeterminação. Experiência essa de indeterminação própria a todos nós, porque nós somos indeterminados ontologicamente. A culpa ela está muito associada a experiências muito voltadas à nossa ação no mundo. Uma vez eu estava aqui na portaria do condomínio que eu moro, esperando um Uber, e aí tinha uma pessoa passando, e ela foi, assim, estava meio atrapalhada ali, então ela atrapalhou, né, digamos assim, o caminho de algumas pessoas.
E eu falo atrapalhou porque ela foi passando e ela estava com algumas coisas carregando e ela foi pedindo desculpa, assim, para essas pessoas. As pessoas nem olhavam para ela, assim, mas ela foi pedindo desculpa, né? E é exatamente isso, assim, a culpa, ela revela o peso que a nossa presença tem, assim, os efeitos da nossa presença, que pode aparecer, por exemplo, nas escolhas que a gente faz, nas escolhas que a gente não faz. E a vergonha, ela está muito associada a essa experiência de se sentir exposto ao olhar dos outros. Então, muito provavelmente, alguém deve ter algum paciente aqui que está sempre relatando um certo medo de fazer determinadas coisas. Por quê? Porque ele tem medo do que os outros vão pensar dele. Né? Então, esse medo aí do que os outros vão pensar dele, no fundo, é vergonha que ele sente. Né? Uma vergonha ali que ele experimenta. Né? Então, observem que não é só importante saber se o paciente sente angústia, culpa ou vergonha. Não é só isso. Né? Saber disso é muito importante, mas ao saber se é angústia, culpa ou vergonha, é muito importante que você saiba o que está em questão. Né? Quais são os conteúdos filosóficos que estão em questão em cada um desses afetos. E aí eu recomendo fortemente a leitura do Verdade Emocional, porque ali está falando não só das experiências emocionais fundamentais, mas o que está em questão em cada uma dessas emoções. Principalmente nessas três: angústia, culpa e vergonha. Bem, eu estou já caminhando aqui para encerrar. Alice também, do Verdade Emocional, no final do Verdade Emocional, ela faz algumas intuições, assim, digamos, né? Ela faz algumas reflexões sobre o terapeuta, sobre a escuta terapêutica, tentando qualificar a especificidade da escuta de um terapeuta das analista dentro daquilo que ela pensa como das análises. E, como eu falei para vocês no início, para Alice, a terapia das analítica é uma terapia das emoções. E, com isso, a escuta, né, de um terapeuta é uma escuta dessas emoções. Ou, como diz o título do livro dela, né, uma escuta dessa verdade emocional, porque essas verdades se revelam a partir das emoções. E aí eu vou ler para vocês aqui a citação dela e falar um pouco sobre essa citação que eu acho muito central. Assim. Ela diz assim: é preciso se inserir no modo de sentir do outro. Esse outro é o paciente. Porque cada ser humano é um outro, que se distingue de mim enquanto indivíduo. Somente por intermédio do meu empenho, e ela está falando do terapeuta, do empenho do terapeuta, por alcançar uma sintonia, aí está sintoma, mas a sintonia, com o sentimento do outro, com a sua vivência individual e, em geral, com a sua particularidade individual, tudo isso formado com base em sua história única, posso entregar a ele, enquanto indivíduo, a minha escuta e refletir também para ele a sua individualidade como única e, por isso, valiosa. Tá? Então, é muito interessante o que a Alice está colocando aqui nessa citação, que vai muito ao encontro desse lugar do terapeuta, da escuta do terapeuta. Porque se a gente for observar, numa sessão, o terapeuta ele passa bom tempo da sessão escutando. Isso não quer dizer que um terapeuta ele tem que ser uma pedra de gelo, uma porta, de forma nenhuma. É muito importante que o terapeuta seja uma presença viva na sessão. Que ele possa falar, ele possa dialogar, ele possa perguntar, mas que principalmente ele procure sempre escutar. Né? E escutar procurando, como a Alice fala, se inserir no modo de sentir do outro, com um empenho, né? Ou seja, é uma coisa ativa. Né? É uma coisa ativa. Né? Escutar é uma coisa ativa. É uma coisa que demanda trabalho, você precisa se empenhar em fazer aquilo. Né? E para isso, a escuta precisa estar limpa, para que você consiga se inserir no modo de sentir do outro, para que você consiga dizer se essa pessoa está angustiada, se aquilo que ela está falando, na verdade, é culpa ou é vergonha, sabe? Que aquilo que ela está experimentando, o que, que exatamente ela está experimentando. Né? E não só, né, se inserir, mas para que a partir dessa inserção, desse empenho ativo, você possa refletir para essa pessoa o que está em questão ali. Isso é muito interessante, por quê? Porque uma terapia das analíticas, como ela é uma analítica, ela é uma terapia analítica, ela tem o intuito de análise. Ou seja, é muito importante que você possa refletir
para que o paciente ele possa gradualmente começar a se escutar, né? E ao se escutar, ele começa a perceber o que está em questão na história de vida dele, o que está em questão na individualidade única, né, como ali se coloca, naquilo que ele está trazendo ali, e começar a, com isso, a ganhar uma espécie de transparência, a ganhar uma espécie de entendimento sobre aquelas coisas todas que ele está descobrindo sobre ele, que até então ele não conhecia. Por isso que eu não gosto muito da ideia de que terapia tem a ver com autoconhecimento. Eu acho que terapia tem muito mais a ver com autodesconhecimento. Você vai lá para descobrir coisas que você não sabia sobre você. E aí, a partir daí, a gente pode dizer que essa pessoa conhece alguma coisa. E, a partir disso, se descobriu o que é possível ser feito. Né? E é muito importante, né, que essa descoberta do que pode ser feito seja uma descoberta também entre terapeuta e paciente, né, seja feita de forma conjunta. Né? Então, por isso que, para ir fechando aqui, é muito importante que esse terapeuta que se propõe trabalhar com dados análise e com esta dados análise, tá? Isso é muito importante, porque com Boy seria uma outra coisa, com Biswang é outra, tenha essa atenção, assim, o que está em questão emocionalmente ali. Se a gente fosse sintetizar numa pergunta, ao ouvir o caso, você precisa se perguntar o que está acontecendo emocionalmente com essa pessoa? Né? O que está rolando aí, né, emocionalmente com ela? Né? Então, se a gente consegue responder essa pergunta, já é um bom passo para a gente entender um caso de um paciente. E é isso, gente. Muito obrigado. Tem aqui uns contatos, né? Como o Eduardo falou, o Roberto falou no início. Eu faço parte da Rede Existências, eu sou cofundador da Rede Existências. Aqui em Manaus a gente tem um núcleo de dados análise, tá aí o Instagram do núcleo, tá aí meus contatos. E aí, assim, eu queria aproveitar, eu sei que para a maioria de vocês já é meio-dia, para mim é uma hora a menos, né? Mas eu acho que a gente pode ainda falar um pouquinho, segurar um pouco a fome, quem está com fome, e, e ouvir um pouquinho. Com certeza, Cleison. Obrigado pela didática e pela maneira que você apresentou, assim, temas complexos até, né, das análises e da lista dos recursos. E é por isso que você está aqui, né? Essa maneira de nos prender, assim, sem que a gente fique, né, se sentindo um peixe fora d'água, assim. E antes de abrir até para as perguntas dos pessoais, assim, né, das pessoas, queria pedir para o Marcos, né, compartilhar no chat o link para o Forms, né, que nós também iremos elaborar, né, certificado de 2 horas para quem preencher até às 14 horas, tá bom? Vai ficar ali, a gente vai preencher participação aqui hoje. E já para também já dar um pontapé inicial nessa questão da gente conversar, queria dizer que a gente também tem a proposta de ser entre 1 hora e 2 horas, né? Tem a exposição, então a gente pode esticar, mas no máximo até 13 horas, horário de Brasília, assim, né? Acho que é para a gente também poder se organizar temporalmente, assim, né? Muito bom. Achei interessante, mas sobretudo, assim, uma questão que me pega pessoalmente, assim, né, uma vez que a gente vai se inserindo, né, nas análises, e eu fui entrando em percepções internacionais, assim, né, o quanto talvez existe uma carga nacional, né, assim, da terapia, das analíticas, principalmente essa auto-intitulada aqui do Brasil, né, não essa, talvez, transmitida pela ABD ou algum lugar que se pretende nesse lugar, assim, né, mas essa auto-intitulada, uma vez que a gente começa a ser apresentado, né, não só para a terapia fenomenológica existencial, mas como das análises quanto uma possibilidade de articulação, assim, né. E aí, uma vez que a gente se auto-intitula, às vezes talvez a gente se surpreenda com o fato de que existe, sim, uma articulação, assim como a FDA aponta, né, de uma psicanálise, né, assim, de uma coisa que carrega na sua estrutura fundamental. Uma vez que Boss, né, no seu livro Psicanálise das Análises, ali, ele tenta mostrar como existe a prática psicanalítica, mas a gente deve fazer sempre uma purificação teórica, uma vez que Freud talvez tenha cometido erros nessa questão dessa ciência natural, né, que não permite que o Dasein se apresente existencialmente, assim.
E acho muito interessante toda essa questão da emoção, né, porque é o Befindlichkeit, né, assim, é como as coisas aparecem nelas, assim, né, como a gente vai sentindo emocionalmente, percebendo o mundo emocionalmente, e isso tem uma carga interessantíssima, assim, na nossa percepção e na nossa habilidade clínica, o que é possível fazer ali, né. Mas ainda, voltando lá no comecinho, vou lançar uma coisa polêmica a partir dessa questão da psicanálise, porque na segunda-feira estive com alguns presidentes, né, de institutos internacionais, lá numa exposição do Anthony Stedman, que é um britânico, e é uma pessoa que conhece, e é curioso ficar próximo dessas pessoas, porque eles conheceram as pessoas pessoalmente, assim, né, então ele foi amigo pessoal de Condro, né, e também conheceu pessoalmente a doutora Koblins, assim, né, que é a pessoa que está ali no psicanálise das análises, assim. E é curioso estar perto deles, porque existe uma percepção, pelo menos dessa parte internacional, que não é uma purificação nacional, né? Assim, a gente, de algum modo, tem que aproximar novamente a possibilidade da psicanálise dadas as análises, né? Como se fosse algo novo, porque é aqui no Brasil algo emergente, algo novo, principalmente das análises auto-intitulada. Mas um comentário que me chamou muita atenção lá, Cleison, tem a ver com o Anthony falando sobre o Alice Votruba, é um supervisionado do boss, e ele apresenta um discurso seguinte, que na formação de um das analistas, aprender sobre os fundamentos da técnica psicanalítica é ainda mais importante do que aprender sobre a analítica de Heidegger, assim, não como se um fosse maior do que o outro, mas como se fosse uma questão de hierarquia mesmo. A análise, né, da Science-Análise se faz não a partir da Analytic, se faz da análise. Então, essa pessoa que propõe uma das Science-Análise tem que passar necessariamente pela prática da psicanalítica. E a minha pergunta envolve justamente assim, o quanto na sua prática hoje você concebe a psicanálise e o quanto você acredita que o preconceito instaurado no âmbito nacional faz a gente ou desmantelar ou criar uma coisa que não é das análises, e o quanto é necessário também fazer não uma amigação, né, assim, mas uma aproximação possível hermenêutica daquilo que está presente em textos fundamentais do Freud, assim. Ahn, Obrigado, Roberto, pela pergunta. Acho que é uma pergunta importante, muito importante. Por quê? É, Deixa eu ver por onde que eu começo, assim. O que acontece? Historicamente, como eu havia falado, a das análises, ela nasce a partir desse encontro com a psicanálise, né? E isso está posto assim, nos textos fundadores das análises, né? Mesmo em textos mais contemporâneos, como o trabalho da Alice, mas está ali posto, a psicanálise está constantemente aparecendo, está sendo feita a referência, eventualmente como crítica, eventualmente como contribuição e desdobramento, né? Está ali colocado. Mas como eu havia falado agora há pouco, né, é importante que o dados analista ele saiba exatamente o que ele vai estudar quando ele estuda psicanálise. Né? O que ele vai ali ao encontro, se a gente for pegar só Freud, por exemplo, então, o que ele vai estudar de Freud? Né? Um desses analistas ele vai estudar a metapsicologia freudiana? Talvez. Né? Pode ser uma possibilidade. Ele vai estudar, por exemplo, o entendimento sobre a neurose? Provavelmente. Mas, de novo, é importante como ele vai fazer essa leitura. Né? De que forma ele vai fazer essa leitura. E aí eu acho que entra, de fato, a recomendação, não só do Boyce, mas também da Alice, por exemplo, de ler isso, purificando, né, fazendo esse filtro, para que você possa alcançar aquilo que está em questão mesmo, essas descobertas. Né? Então, por exemplo, ainda nessa primeira questão da pergunta do Roberto, quando a gente observa que o Freud percebeu que pacientes neuróticos eles procuram a todo tempo evitar aquilo que está em questão na neurose, reprimir aquilo que está em questão no sofrimento deles, isso está colocado em série tempo também,
sabe? Não foi uma coisa que o Freud descobriu sozinho. Heidegger descobriu isso. Claro que isso pode ser estranho, ouvir isso eu falar pode ser estranho, mas, claro, que você abre Seritempo, você não vai ver a expressão repressão, por exemplo. Mas você vai ver, por exemplo, a expressão impessoalidade, fuga de si, né? São expressões que estão em Seritempo, né? De que quando está lá no parágrafo 40 de Seritempo, Heidegger está descrevendo o movimento do Dasein de fugir de si para que ele não se angustie diante do fato de que ele é ser no mundo. Então, é pensar que Freud e Heidegger perceberam coisas, descobriram coisas, mas nomearam essas coisas de lugares diferentes. E aí um dos analistas, ele olha para isso daqui, vê esses elementos em comum e procura, a partir daí, extrair essas questões, né, purificando essas descobertas do Freud. Sei que essa expressão pode ser meio estranha, né, purificar, mas é a expressão que o Beuys usa, a partir da perspectiva heideggeriana, né? Mas eu acho que existem textos que são muito importantes para o das analista estudar, que são, em especial, os textos de fato da técnica, né? Ainda bem que esses textos no Brasil eles estão concentrados num livro chamado Fundamentos da Clínica Psicanalítica, que foi publicado pela editora Autêntica. Eu acho que aqueles textos são muito importantes para os analistas. Por quê? Isso é uma coisa que a Alice fala. Se a gente vai pegar a perspectiva da Alice, por exemplo, para Alice, das análises, ela é uma hermenêutica, ou seja, ela é a descoberta, uma compreensão de um sentido, né, de um sentido velado naquilo que tem questão para o paciente. Quando Freud ele propõe o setting terapêutico, propõe a técnica psicanalítica, ele está propondo uma técnica que vá ao encontro desse sentido velado também. Ou seja, a estrutura dessa clínica ela foi descoberta já. Isso quer dizer que ela não pode ser reinventada? Claro que ela pode. Né? Mas é pensar que ela foi já descoberta, ela está estruturada ali. Né? Então, ali pensou um modelo de terapia, que é o modelo de terapia do sentido velado das experiências. Ou seja, é uma forma de terapia hermenêutica mesmo. Né? Um lacaniano ouve isso eu falar, um lacaniano morre, assim, ouviu eu falar isso, assim. Mas está tudo bem, é uma outra possibilidade. Então, eu acho que é muito importante os estudos da técnica, dos textos da técnica, né? E aí o Roberto perguntou, né, em que medida isso está presente na minha clínica? Né? Está extremamente presente na minha clínica, assim. Né? No meu consultório, por exemplo, se eu estivesse no meu consultório, eu mostrava para vocês, mas não estou no meu consultório. No meu consultório tem um divã, né? E, e aí tem um ponto importante, assim, né? Uma coisa que, eventualmente, eu e o Roberto conversamos, e eu venho pensando já há um tempo, o divã, por exemplo, diferente de lacanianos, que quem conhece um pouco de Lacan, sabe que existe um momento da passagem para o divã, por uma série de explicações lá, mas para um das analistas, por exemplo, não existe esse momento da passagem para o divã, onde o paciente ele muda uma chave na cabeça dele e aí agora ele pode ir para o divã. Não. Para um das analistas, o divã faz parte desde o início. Desde o início. Tem texto do Jean Condrot falando sobre isso. Tem um vídeo que eu recomendo bastante, tá no YouTube, de um professor do Roberto, que é o Tamashi Fazekas, falando sobre divã. Você fez as primeiras entrevistas com o paciente ali, que aí é feito frente a frente mesmo, você já pode recomendar ali e começar o tratamento, a terapia com o uso do divã. Né? Claro que é importante que a gente entenda porque o divã foi utilizado por Freud. Né? Freud ele não inseriu o divã ali porque ele já sabia que o divã ajudaria. Não foi por isso. O Freud ele usou o divã por uma coisa da personalidade do Freud. Né? Tem um texto, num desses textos da técnica, que o Freud fala que para ele era insuportável passar 10 horas do dia, 8 horas do dia com as pessoas olhando na cara dele, porque o Freud queria bocejar, ele queria se assustar, ele queria se expressar, ele queria coçar o olho, né? Ele queria poder sentir sono, porque é uma coisa normal de terapeuta sentir sono, e ficar à vontade com isso. E com o tempo ele foi percebendo que o divã ajudava na fala do paciente, na escuta do paciente, e é exatamente por isso que o divã é utilizado, porque o divã
ele possibilita que o paciente possa falar livremente, que aí está a outra regra freudiana, e falar livremente não é falar exatamente tudo que vem à cabeça, assim, que, sei lá, você está falando livremente aqui, eu estou falando sobre psicanálise, aí aparece uma imagem de liquidificador na minha cabeça, eu falo liquidificador. Não, não é isso. Né? É falar livremente, é poder falar honestamente sobre aquilo que está sendo falado na sessão, procurando ser o mais sincero possível sobre aquilo, sem se abster. Né? Possibilita com que o paciente se escute, que o paciente possa, inclusive, ficar em silêncio. O frente a frente, gente, impede muito o silêncio de poder ser vivido, sabe? Impede muito, assim, gera realmente uma sensação de embaraço. Você está ali pensando, você não sabe exatamente o que falar diante daquilo que você está sentindo, e tem a pessoa olhando para você, assim, sabe? Então, o divã, ele cria um lugar de privacidade que o paciente possa ficar em silêncio, inclusive, junto com o terapeuta. Né? De o terapeuta poder ouvir e também ficar em silêncio enquanto ele está ouvindo, e com isso devolver questões ali. Né? Então, por exemplo, na minha prática, voltando, né, para a pergunta, na minha prática, hoje em dia, né, hoje em dia, assim, que eu falo já há um bom tempo, a minha prática se orienta pelas regras do Freud, assim, associação livre, uso do divã, uma escuta que vai ali flutuando pelas coisas que a pessoa vai falando, a partir de intervenções, pontuações, né? Quem faz supervisão comigo sabe que, eventualmente, eu indico o texto do Freud para ler. Eu parto do princípio de que na relação terapêutica acontecem projeções parentais na figura do terapeuta. Isso foi uma descoberta do Freud, isso acontece mesmo, mas eu também sei que questões ontológicas são projetadas ali. Então, esses elementos eles estão postos na minha clínica e eu venho me orientando, né, a partir deles há um bom tempo. Eu acho que, né, fechando um pouco a pergunta do Roberto, uh, eu acho um pouco complicado que no contexto brasileiro essas coisas tenham desaparecido, porque fica parecendo que a das análises não teve um início, assim, né? Cleiton, mas você está defendendo que um das analistas ele só possa ser um das analistas se ele seguir as recomendações do Freud? Não, não é isso, necessariamente. O que eu tô defendendo é que um das analistas precisa estudar Freud. Né? E aí ele pode propor, né, ele pode desenvolver uma forma de terapia sem nenhum problema, assim. Mas eu penso que, na maneira como eu entendo das análises, tem coisas ali que fazem parte. Né? Tem coisas que constituem o que seria das análises. Né? Então, acho que seria um pouco dessas coisas. Assim. Não sei se eu respondi tudo, Roberto. Falta alguma coisa que você me fala. Claro, maravilha. Alguém mais quer adicionar alguma coisa antes que eu passe ainda outra pergunta? Por favor, Bruno. Oi, Cleison. Nossa, Oi, muito bom te Bruno. ouvir. Tenho muito interesse, assim, pelo trabalho da Alice também, então, muito gostoso ouvir alguém, assim, que já teve contato direto, assim, com ela, né? Já trabalhou e tal. Bacana estar aqui trocando essas experiências, né? E aí, o meu interesse era saber um pouco mais, assim, da sua postura com relação ao manejo, né? Acho que você já foi contando um pouquinho aí pra gente, quando você foi falando, né, do quanto do método, né, da psicanálise tá aí na sua clínica, mas eu queria propor um outro exercício aqui para gente, né, assim, tentar imaginar, sei lá, montar duas caricaturas aqui de pacientes aqui para gente, né, só para a gente ter uma Uhum. noção, assim, de como é que você se colocaria ali em termos gerais, assim, né, pensar num paciente que está muito tomado, assim, por um lado emocional, né, sei lá, uma pessoa muito tomada pelas emoções, assim, é, a ponto dela não conseguir articular isso não conseguir dar sentido para essas coisas, né? Não conseguir sair dessa dimensão só afetiva. E aí pensar num outro polo, daquele tipo de paciente que aparece assim, de um jeito mais racional, né? Daquela pessoa que fica tentando explicar tudo o que acontece com ela, fica tentando jogar sentido assim para as coisas, mas não consegue entrar em contato emocional, afetivo, né, com aquelas coisas que estão acontecendo ali com ela, né?
como é que você enxergaria assim, o manejo, né, considerando que são duas caricaturas aqui, né, não são pacientes reais, né, mas como é que você enxergaria isso? Obrigado, Bruno. E assim, eu só não tive contato assim no passado, eu continuo tendo contato com a Alice, que a Alice é minha supervisora ainda. Inclusive, tem uma supervisão segunda-feira, assim, que esse eu acho que é um ponto importante. Eu acho que um terapeuta ele precisa fazer supervisão para sempre, assim. Bem, assim, obrigado pela pergunta, acho que pergunta bem importante. Eu vou tentar, né, falar um pouco dos dois exemplos com exemplos mais reais, assim, da minha prática. Tem uma coisa que tem acontecido há um tempo, não porque eu me divulgo assim, porque eu não me divulgo assim. Eu sou formado já tem 13 anos. Então, eu me sinto um terapeuta velho, mesmo que eu não seja velho. Velho em que sentido? Comparado a coisas que a gente vê hoje, assim, na internet, sei lá, você entra no Instagram de um psicólogo, especialista e, sei lá, em depressão. Eu não fico fazendo esse tipo de coisa, né? Eu sou um das analistas, é isso. Né? Eu não sou especialista em uma coisa, assim, né? Mas 90% dos meus pacientes hoje em dia são homens. Né? E não porque eu me apresento como psicólogo de homens, eu não me apresento como psicólogo de homens, assim. Isso foi uma coincidência, aconteceu. E aí, eventualmente, tem pacientes, por exemplo, por serem homens, que a gente sabe que, em termos de gênero, homens têm uma maior dificuldade em entrar em contato com as suas emoções, que tem um pouco desse perfil, assim. Vou começar pelo segundo exemplo, e eu vou depois para o outro. De pacientes que têm uma dificuldade de entrar em contato com as suas emoções. E uma coisa que eu procuro fazer, não só no início, e que eventualmente eu acabo tendo que repetir, essa orientação sobre o paciente poder falar livremente sobre aquilo que ele está sentindo. Né? E quando eu falo, eu explico isso, eu explico, por exemplo, da pessoa poder dizer exatamente o que vem à cabeça dela, não ficar filtrando. Né? Não ficar filtrando. Ali não precisa filtrar. Eu digo que eu entendo que lá fora a gente filtre, porque faz parte. Mas ali não. Eu quero ouvir o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa sobre aquilo. E, e aí, né, se a gente for pegar um pouco do exemplo que você colocou, quando eu percebo, por exemplo, um paciente que está ponderando muito, explicando muito, e você vai vendo que é o movimento de ficar muito no racional e pouco no afetivo, eu reforço, sabe? Eu faço alguns movimentos, como, por exemplo, Plano, estou percebendo que você está procurando ponderar muito, você está pensando muito sobre o que você vai falar. A gente combinou aqui. Para mim é importante você falar o que você está sentindo. Eu quero saber. Mesmo que você não saiba dizer exatamente. Me diga. Nós dois juntos aqui, a gente pode entender o que está acontecendo com você. Mas me diga. Não fica tentando, assim, ponderar muito. Eu tenho um paciente que ele tem uma cabeça hiperanalítica, assim. Então ele está constantemente se justificando, constantemente, assim, ele é um neurótico obsessivo, assim. Então ele está constantemente olhando para ele e avaliando o que ele está falando, ponderando, se justificando. Isso é uma coisa que volta e meia eu devolvo para ele, assim, Plano, ó, você percebe que você faz isso, percebe que você faz aquilo, percebe que você age assim. Você não precisa fazer isso aqui. Eu quero que você me diga o que você está sentindo. Você não precisa ficar explicando. Me diga exatamente como você está se sentindo. E aí ele fala, Cleison, se eu falar para você como eu estou me sentindo, eu vou cair no mesmo lugar, que é o lugar de dizer que eu estou sofrendo. Eu falei, é isso, assim, me fale exatamente isso. Me fale que você está sofrendo, mesmo que a gente não saiba o que é isso que você está falando, como sofrer. Mas me diga isso. Um outro movimento que eu faço, por exemplo, de pacientes, por exemplo, que começam a fazer esse movimento muito racional que você falou, e que você vai vendo que vai se distanciando do que ele está sentindo, eu interrompo e falo, Fulano, rapidinho, assim, vamos retomar o que você está falando. Começa de novo, assim, sem essas explicações todas. Começa falando o que você está sentindo, sem essas explicações. Essas explicações a gente já conhece. Eu gostaria de ouvir o que você está sentindo. Né? Da mesma forma, por exemplo, talvez isso não seja bem um exemplo, mas acho que de alguma forma vai ao encontro, de pacientes que são muito racionais, de uma forma muito autocrítica.
né? Então, eles começam a falar e já começam a se julgar. Eu deixo ali a pessoa falar, e aí, quando tem aquele momento que eu posso falar, eu digo, fulano, vamos começar de novo o que você está falando, mas sem essa autocrítica toda aí que você está externalizando, né? Vamos tentar falar como você está sentindo. Tenta não ser autocrítico. Claro que isso é muito difícil, uma pessoa fazer, né? Então, eu vou fazendo um pouco desses movimentos, assim. Por exemplo, nesse segundo tipo de paciente. O outro paciente que é tomado por uma grande emoção, eu tenho um exemplo muito recente, assim. Vai parecer que a pergunta foi combinada, né, do Bruno, mas não foi, não. Um exemplo muito recente, que é um exemplo que fala de uma certa... de que o terapeuta precisa ser um pouco obstinado de fazer certas colocações. Claro, se o momento for propício e principalmente se a relação der abertura para isso. Esse paciente que eu vou dar como exemplo é um paciente que eu atendo há 2 anos, assim. Então, não é um paciente... Eu nunca falaria o que eu falei para ele se ele fosse, sei lá, 3 meses, 6 meses. Não falaria. Tá? É importante ter essa ressalva. É um paciente que ele está avaliando a saúde dele, biológica, e ele descobriu um problema de saúde, que pode ser um problema simples ou pode ser um problema grave. Ele não sabe ainda. E é um paciente que já vinha assim de um certo humor depressivo e autocrítico há um tempo, né? E ele estava entrando no momento da vida dele onde ele estava saindo mais desse humor depressivo, fazendo planos, sonhando, desejando uma outra vida. E aí é quando ele descobre esse problema de saúde. Muito provavelmente ele vai ter que fazer uma cirurgia, porque é um tipo de problema que se resolve com cirurgia. Mesmo que seja simples ou grave, vai ter que fazer cirurgia. E isso mexeu muito com ele, assim. Abalou ele muito, muito, muito mesmo. E aí, foi uma semana que ele fez 3 vezes sessão na semana, assim, pra você ter uma ideia, né? E aí, numa dessas, né, ele chegou, ele foi pro divã, deitou, começou a falar como é que ele estava, e ele começou a chorar, 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 assim, e ali eu ouvindo ele, e ele falando, o Cleison, eu tô mal, porque agora que eu tô começando a ficar bem, esse tipo de coisa acontece. Cleison, você sabe, eu não acredito em Deus, mas tá parecendo que tem alguém me castigando, assim, porque logo agora que a minha vida tá ficando boa, esse tipo de coisa acontece, né? E aí eu ouvindo ele, assim, e ele chorando mal. E aí depois que ele parou, assim, já estava quase no final da sessão, eu falei para ele assim, fulano, me diga quando é seu velório, sabe? Me diga quando é seu funeral. Aí ele parou assim, ele se assustou, e aí parece que isso deu uma sedimentada nele, assim, né? Fez ele ir mais pro chão, assim. Porque, como você falou, ele estava muito atravessado por essas questões. Isso é muito importante porque emoções ontológicas, elas são pesadas, sabe? Elas são pesadas. E diante de uma desordem dessas emoções, é importante que esse terapeuta ele procure trazer essa pessoa mais para o ôntico, sabe? Mais para o sedimentado, assim, mais para o chão mesmo, né? Eu falei assim, diga quando é. E aí ele começou a parar, assim. Eu falei, olha, eu entendo que você esteja mal, mas pelo modo como você está falando, parece ser o velório é amanhã. E mesmo que você esteja com um problema grave de saúde, você não vai morrer amanhã. Você vai morrer daqui a algum tempo, mas não amanhã. E até lá, dá para continuar vivendo a vida normalmente, né? Você vai ter que olhar para os seus sonhos, vai ter que olhar para os seus desejos, né? Se for isso, o que você tem agora é a possibilidade de uma cirurgia. É isso que você tem. Não é seu velório, não é seu funeral. E aí ele começou assim a ficar mais tranquilo, ele riu na hora, e aí ele falou, pois é, parece que eu tô meio catastrófico, assim, né? Eu falei assim, olha, mas tá tudo bem ficar assim também, não tem nenhum problema não. Mas vamos tentar, né, se concentrar no que a gente tem, né? E no que a gente tem é isso, você vai fazer uma cirurgia em algum momento, você vai precisar fazer exames, e enquanto isso, nós dois aqui vamos continuar se encontrando,
descobrindo as coisas, vivendo as coisas. Né? Claro, eu quero fazer de novo a ressalva. Eu nunca falaria esse tipo de coisa para um paciente que comecei a atender há alguns meses, né? Não tem cabimento. A gente fala esse tipo de coisa para um paciente que a gente tem uma relação, né? Uma relação que você sabe que tá ok, está funcionando, que você sabe que já tem ali um laço entre vocês. Então, não sei se respondeu as tuas perguntas, assim, Bruno, mas é o tipo de coisa que eu penso, porque, por um lado, é importante que o dados analista ele tenha uma escuta para essas questões, mas, ao mesmo tempo, ele consiga entender que ele é um operador da realidade, sabe? No sentido de que, eventualmente, ele vai ter que trazer essa pessoa para a realidade de uma forma muito específica, com um certo cuidado, principalmente nesses momentos de mais desordem. Né? Então, eu diria que um pouco dessas coisas, assim. Muito bem. Juliette, por favor. O microfone está fechado, não sei se... Oi? Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Tá, muito bom. Bom dia, né? Estou aqui em Manaus também. Aqui é bom dia ainda. Eu vi que Bom, primeiro, assim, sempre muito bom ouvir o Cleison, né? A gente estuda juntos aqui, eu faço supervisão com ele agora também, mas não me canso de ouvir. Assim. Sempre que tem o Cleison falando em algum lugar, eu vou para assistir. Achei muito legal essa iniciativa e tudo. Eu vi que a discussão, ela até caminhou, assim, para uma coisa muito interessante agora, que é essa questão dos casos, né? Uma coisa mais prática. Mas eu queria aproveitar a oportunidade assim, para voltar um pouco ali na questão que o Roberto colocou mais para o final, não sei se é possível, assim, essa questão das análise, psicanálise versus fenomenologia, Heidegger e tudo mais. Eu acho que é mais... Tá dando para me ouvir, pessoal? Tá. Eu acho que é mais uma... Não sei se tem um contraponto, assim, mas acho que uma discussão saudável, né? E justamente porque eu fico pensando assim, que depende muito da trajetória que o profissional ele vem, né? Eu venho um pouco mais assim dos estudos do Heidegger, de uma hermenêutica, e aí quando eu entro em contato com a análise, eu tendo, né? Eu acho a me apegar principalmente àquilo que ressoa assim com a minha história, com os meus estudos e tudo mais. E aí eu vejo muito essa questão de ser e tempo, de Heidegger ser central para a análise. E aí, quando eu penso na psicanálise, principalmente assim, aspectos clínicos, eu fico pensando que não só para a análise, né? Mas Freud, que foi o criador da psicanálise, da clínica, né, da escuta e tudo mais, no meu entendimento, e não dá para... Você não precisa desconsiderar nenhuma situação, assim, Freud, psicanálise. Mas quando eu ouço, né, uma discussão como essa, e eu fico pensando assim, por exemplo, eu estudo das análise e ser e tempo. Dependendo da situação, eu vou estudar uma perspectiva decolonial, ou eu vou estudar algum especialista sobre alguma coisa. E psicanálise pensando em clínica. Eu queria, assim, não sei se também não formulei muito bem, mas eu queria, acho que, continuar, assim, essa discussão, não precisa assim, agora, mas trazer o meu ponto de vista, porque para mim parece que é muito mais, né, uma convenção que fica, assim, da psicanálise, de ser tempo, e aí só que eu acho que é meio natural que pessoas que têm um histórico mais de afinidade com psicanálise e Freud, estudar um pouco mais isso e por esse caminho. Outras pessoas que talvez até vieram assim, de uma lista e foram caminhando para a Heidegger, focar um pouco mais nesse lado. E aí eu acho que não é ignorar as origens, mas é meu pensamento aqui, né? Não é ignorar, mas eu acho que assim, a gente não consegue estudar tudo, e aí a gente foca naquilo, talvez fale mais daquilo, e não tem como desconsiderar a história, mas eu acho que a gente fica nessa, às vezes, de querer, não sei se nessa competição, ou se,
por ter muito preconceito, né, de psicanálise, e aí a gente trata isso, mas para quem não tem, eu não sei se isso faz tanto sentido, sabe? Tipo, não vejo problema em estudar Freud, como eu não vejo problema em estudar outras pessoas que possam contribuir para a minha prática. E aí, para mim, essa discussão, ela fica muito estranha, assim. Eu não estudo das análises há muito tempo, né? Eu estudo mais Heidegger e tal, e mesmo assim é muita coisa, então eu tô, essa discussão, para mim toda essa discussão só faz muito sentido, justamente porque eu estou no começo, porque eu quero saber assim, onde é que eu me encaixo, porque a impressão que eu tenho, eu estudo com Cleison, ele trouxe o ponto de vista dele, mas eu acho super tranquilo da gente atualizar, sabe? Atualizar e falar nos termos de hoje, assim. Por exemplo, o Bislanger e o Ross, eles foram psicanalistas, estudaram com Freud. Mas, por exemplo, quando você pega alguém que foi cognitivista e, de repente, a pessoa passa a ser psicanalista, isso não tira a história da pessoa, mas não necessariamente eu preciso trazer o cognitivismo, sabe? Não sei, gente, eu estou falando de várias coisas, né? Mas eu acho que é um pouco assim, quando a gente entende a história, respeita a história, a gente não precisa, assim, para ficar ali também tão, não sei se obcecado nisso, sabe? Mas, enfim, eu gosto desses assuntos, né? Eu gosto desse tema, então por isso que para mim fez muito sentido, assim. As discussões, eu quis trazer um pouco do meu ponto de vista, sei lá, o que eu sei que tá muito tempo, tá? Eu tentei falar aqui de forma mais rápida, mas é muita coisa, né? Claro, até antes de você responder, né, Cleison, é interessante, assim, que a Juliette trouxe, né, porque é isso, né, são diversas teorias, diversas abordagens, assim, e aí tem uma pergunta que ela colocou que foi muito interessante, assim, né, onde a gente se encaixa, assim, né, e é interessante pensar o quanto, e aí já devolvendo para você também, para que você explore isso, né, o quanto, talvez, baseando-se muito mais em um campo teórico, filosófico, a gente esqueça de onde a gente se encaixa, que é na clínica, né? Onde tudo isso faz mais sentido e é onde é o campo formativo fundamental de um analista, né? E gostaria de pegar nesse gancho, né, a partir das observações dela, e jogar para você a partir desse lugar, assim, né? O quanto você acha que uma clínica das analíticas se faz a partir da teoria, o quanto ela se faz a partir da prática, e por que a gente pode abrir mão da teoria hermeneuticamente para poder aplicá-la e encaixá-la, né? Esse lugar onde tudo se encaixa. Uhum. Eu posso só fazer mais um comentário rapidinho? Porque, por exemplo, abrir mão dessa, não sei se foi bem isso que o Roberto quis dizer também, né? Mas abrir mão dessa questão hermenêutica, porque depende muito, claro, de quem você está ali estudando. Porque, para mim, dependendo do momento, assim, é possível eu fazer clínica com a questão da fenomenologia e da hermenêutica. Eu não acho que dá para ser só isso. Por isso que eu estou estudando na análise com a Alice, acho super interessante esses aspectos da psicanálise. Mas eu não consigo ver realmente como uma coisa assim elimina a outra. Acho que nem é esse o foco aqui da nossa conversa, é claro, né? É isso. Muitas coisas, para organizar na cabeça um pouco. Eu diria, Juliette, obrigado pela questão, eu diria que existe uma formação básica que um das analistas precisa cumprir, e a partir dessa formação básica, a clínica dele vai orientar a formação dele. Né? Formação básica, que eu estou falando de estudo mesmo, assim, estudo teórico. Né? Tem um texto da própria Alice, texto que está no ensaio sobre o sofrimento humano, que ela fala da importância de uma atitude racional das análises. É um texto muito bom, assim. Ela vai dizer que é importante ter uma atitude racional por vários motivos. Mas acho que um motivo importante aqui para a gente é de você olhar para essa formação teórica, entendendo quais são os efeitos dela na sua prática, qual é o papel dela, como que ela entra na sua prática. Na toa que ela diz assim, quem se pretende ser um dados analista tem muito trabalho a fazer, ela fala. E aí ela vai dizer o que essa pessoa precisa estudar, por exemplo, de base, assim. Entretanto, como o Roberto falou, e eu concordo, um terapeuta, um analista, ele se forma não só no estudo teórico,
mas na supervisão dele, e principalmente, né, na supervisão e na clínica, mas principalmente na análise dele, na própria análise dele. Então, é pensar que a clínica, tanto na experiência dele pessoal, quanto na experiência dele como terapeuta, que vai ter um papel decisivo na formação dele. Que a gente estuda esse monte de coisa, e isso tem efeitos ali, claro, mas essa sensibilidade de uma escuta, ela vai se dando a partir dos atendimentos, a partir do tempo que você atende, a partir do tempo que você está ali no consultório, né? E aí, a partir da tua experiência na clínica, outras coisas vão aparecendo como possibilidade de estudo mesmo. E com isso, uma atualização dessas questões, né? Como eu falei agora há pouco. Não foi de propósito que eu virei ali um terapeuta de um monte de homem, né? Mas isso é agora, assim, né? Isso é agora, isso pode mudar com o tempo. E como isso é o meu agora, é a minha situação, isso faz que eu precise me dedicar a estudar questões voltadas à masculinidade, por exemplo, a experiência do que significa ser um homem, no contexto que a gente está inserido, e ao mesmo tempo ter um certo cuidado, que é o cuidado de não pressupor, porque eu sou homem, isso me garante alguma coisa ali. Isso não me garante nada, né? Pelo contrário, porque o que está em questão ali não é a minha masculinidade, é a masculinidade dessas outras pessoas, né? E ainda tem um detalhe, assim, a maioria dos meus pacientes são homens heterossexuais, assim, isso abre uma outra questão, né? Então, é pensar que hoje a minha clínica me demanda isso, mas até uns anos atrás, a maioria dos meus pacientes, uma parte eram mulheres e a outra parte eram pessoas LGBTs, em especial homens gays, né? Só que com o tempo pode ser que isso mude também, né, e volte. Aí depois, sei lá, eu começo a atender idosos, e aí depois quando vê se todo mundo foi embora e só tem mulheres agora, depois o pessoal que é tudo adulto foi embora, só tem adolescentes, né? E é importante pensar que a clínica ela realmente vai participando da tua formação, inclusive nesses estudos mesmo. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, precisa haver uma formação básica, que é a formação de onde todas as analistas precisam partir, e depois é a clínica dele que vai ir orientando isso mesmo, né? Orientando, participando, afinando essa escuta, né? E com isso você conseguindo dar lugar para essas duas coisas. Porque, ao mesmo tempo que a minha escuta está voltada para essas questões ônticas e históricas, relacionadas à experiência do que é ser um homem no Brasil, um homem hétero no Brasil, em especial homens héteros que moram em Manaus, mas ao mesmo tempo que são homens héteros brasileiros que moram em Manaus, tendo experiências ontológicas, sofrendo de experiências ontológicas. E com isso eu consegui encontrar um lugar no entre dessas coisas. Eu acho que das analistas estão sempre no entre, assim, disso tudo que a gente está falando, sabe? Então, eu acho um pouco dessas coisas. Eu não sei se foi exatamente isso. Maravilhoso. A Ana colocou aqui, não sei se será a última, né, Ana, mas acho que é importante essa pergunta, né? Só queria saber se poderiam falar quais são os autores que vocês consideram que são parte dessa corrente que vocês citaram como uma das análises brasileiras. Olha, Ana, eu, eu acho que tem autores mesmo que fazem parte de uma dessas análises brasileiras. E aí eu quero fazer uma ressalva aqui. Os exemplos que eu estou dando e os exemplos que eu vou dar são de autores que intitulam a sua prática como uma prática das áreas analíticas. Eu acho que isso é importante também. Tá? Por que isso é importante? Porque eu acho, quem sabe a gente pode até entrar numa outra coisa aqui, não? Porque eu penso que não é porque eu trabalho com fenomenologia hermenêutica que necessariamente a minha prática é das áreas analíticas. Tá? Eu acho que tem especificidade dessas duas práticas, mesmo que tenha um elemento em comum da fenomenologia hermenêutica aqui, né? Bem, eu acho que tem três autores, assim, que são quatro autores, na verdade, que são importantes de uma das análises brasileiras. Dois são bem famosos, dois talvez um ou outro que conheça. Eu acho que o mais famoso deles é o professor João Augusto Pompeia, né? Eu acho que ele é fundamental, assim, para o desenvolvimento de uma das análises brasileiras, mesmo de inspiração bosniana,
Uma segunda pessoa, que também é muito famosa, acho que muita gente entrou na das análises com os textos dela, que é a professora Villê Sapienza, né? São textos fundamentais. E eu diria que tem mais dois, assim, que têm trabalhos que são muito importantes, que é a professora Ida Cardinale, também é uma das analistas, e, por último, o professor Marcos Cope, também tem publicações dentro das análises, e que intitulam seus trabalhos como trabalhos das analíticos, né? Todos eles são membros da BD, e a BD, ela, mesmo que ela tenha uma inspiração bosniana, tenha sido fundada por Boys, inclusive, mas ela tem uma forma própria também de fazer das análises, que é muito interessante, e que tem uma cara daqui, assim, né, do Brasil. Então, eu diria que são esses quatro. Muito bem. Acho que responde bem, assim, são autores que alguns têm contato, né, e alguns ainda vão aprender sobre eles, né, o Guto, Sapienza, o Copo. E eu acho que tem uma pergunta, eu fiz várias aqui, né, escrevi várias, assim, mas eu acho que uma interessante até para a gente pensar até como um horizonte, né, assim, e não um encerramento, né, da discussão, mas o início de uma nova discussão, foi bem no início, assim, quando você falou a respeito dessas três correntes fundamentais, assim, né, Binswanger, Bose, Alice. E ainda há de se pensar talvez uma quarta força, a Brasil, a quinta força americana, né, e de que modo toda essa influência e essa fundamentação, ela vai se dando de uma maneira meio misturada culturalmente, né, localmente, né, o quanto também fazer uma das análises com o I e não com o Y, né, assim, é necessário, assim. E, claro, você acabou de levantar a bola de quatro autores que são brasileiros, mas que também têm uma fundamentação de escolher, talvez, da onde se parta, né, o Boss, a Alice e tudo mais. E aí eu fiquei pensando nessa das análises com I, brasileira, e como que você entende que é possível, por onde começar, talvez um lugar bem nacional mesmo, assim, não tão fundamentado nesse lugar, porque, veja, existe algo da nossa prática aqui no Brasil que compreende essa terapia virtual, né, assim, que lá na ADI, por exemplo, é um empecilho, né, nesses lugares orientados pela International Federation, que fala que das análises, até para valer como crédito, precisa ser presencial, assim, né, a análise você precisa estar no divã, a supervisão também, né, assim. Então é interessante pensar, e aí a minha pergunta é isso, assim, né, por onde começar a pensar uma coisa que se fundamenta, é fundamentalmente brasileira, lá das análises, com I mesmo, assim, né? Por onde você imagina que a gente pode começar isso? Antes de comentar o que o Roberto está colocando, só voltando um pouco na questão da Juliette, que aí eu lembrei que o Pedro está aqui, né? Eu acho que também tem analistas que devem ser estudados que não só Freud. Eu acho que tem uma série de outros analistas mais contemporâneos, se a gente pensar nessa articulação com a psicanálise, claro, que devem ser estudados, né? E então é só esse adendo à questão da Juliette. Eu acho, Roberto, que essa das análises brasileira com I, ela ainda está por ser descoberta. Primeiro, por quê, né? Porque eu diria que, mesmo que já haja uma tradição das analíticas no Brasil, eu tenho a impressão de que está havendo um certo renascimento das análises no Brasil, em especial a partir das publicações do trabalho da Alice, né? Então, eu acho que está havendo um interesse renovado na das análises no Brasil, o interesse, primeiro, de entender o que é isso, chamado das análise, que vai muito ao encontro dessas questões que a gente está colocando, o lugar do Freud, o lugar do Heidegger, como que essas coisas se articulam, o estudo desses autores, e, ao mesmo tempo, não esquecer que esses autores partem de realidades que não são a realidade brasileira, né? Eu acho que isso não quer dizer que a gente vai ignorar o estudo teórico desses autores, mas é pensar, né, de que forma a gente pode pensar a ponte, né, entre essas duas realidades. Mas eu acho que, como está havendo, né, um renascimento na das análises, de um interesse na das análises, a gente está agora começando a pensar no que pode ser isso, né? Por exemplo, no início aqui
do encontro tinha 30 pessoas, se eu não me engano. E claro, né, que isso é um sinal de pessoas que pensam, o que é isso, né? Assim, que esse cara vai falar de terapia das áreas analítica, mas isso não é fenomenologia existencial, isso não é fenomenologia hermenêutica? E eu estou dizendo que não é. Isso não quer dizer que não haja pontes, há pontes, mas eu acho que o Daseus analista, ele não faz a mesma coisa que um fenomenólogo existencial, né? Eu acho que tem diferenças. E tem diferenças, por exemplo, com dessas coisas que a gente está colocando hoje aqui, né? E acho que por isso é importante, por exemplo, o seminário, né, o papel das emoções na terapia das áreas analíticas, você chamar isso de terapia das áreas analíticas, né, que tem a ver, por exemplo, com o uso do divã, como a gente comentou agora há pouco. Então, eu acho que essa das análise brasileira com o I, ela agora que ela vai começar a nascer, de fato, né? E com a partir desse interesse que me parece que está havendo em relação a dados análise, e com isso, com pessoas que vão começar a fazer suas formações em dados análise, começar a estudar dados análise, a formação de grupos de estudo de dados análise, né? Eu sei que o núcleo tem feito isso com o trabalho da Alice, por exemplo, isso é sensacional. E eu acho que isso é importante para se descobrir que há essa possibilidade, né, de terapia, principalmente porque, se a gente for pegar o trabalho da Alice, eu acho que ali tem uma proposta muito estruturada de uma terapia, algo que a gente, na minha opinião, não vê muito no contexto brasileiro, por uma série de questões, e com isso, né, a fomentação desses espaços de discussão das áreas analíticas, sabe? Então, eu acho que agora que a gente vai começar a ver o que é essa dessas análise brasileira, né? E com isso, né, pensar essa articulação. Uma última coisa sobre esse ponto, eu fui lembrando de uma das primeiras supervisões que eu tive com a Alice, que ela ficava meio indagada, assim, de pensar como é que, assim, vocês sabem que a Alice, ela é suíça, ela mora em Zurique, né, que é uma espécie de capital da Suíça, porque a Suíça não tem capital, um país estranho, assim, não tem uma capital. Então ela mora em Zurique, e a vida inteira, assim, ela nasceu em Zurique, mora lá a vida inteira. E aí imagina, um cara que mora em Manaus, no meio do Amazonas, né, Manaus é a capital do Amazonas, e aí se interessa pelo trabalho dela, e aí começa um contato, e aí com isso começa uma formação, supervisão. Isso para ela era muito, muito estranho, assim, indagava muito ela. E claro que hoje isso já está no lugar comum para ela, assim, mas para ela era curioso pensar, e para ela continua sendo curioso pensar que tem pessoas no Brasil que têm interesse pela obra dela e que vem, de alguma forma, tentando praticar o trabalho dela, de alguma maneira, assim, de alguma forma, né? E então é pensar que esse encontro inicial gradualmente vai produzindo, né, essa das análises brasileiras, que procure pensar, por exemplo, como ser brasileiro, né, dentro da realidade brasileira, como alguém que está lançado no interior da realidade brasileira, faz com que essa pessoa se torne sensível para determinados problemas ontológicos que um suíço não experimenta, sabe? Não experimenta. Talvez como um exemplo assim bem bem raso, teve uma vez em supervisão que eu levei um caso de uma paciente negra. E para Alice chamou muita atenção dela, assim, falar desse caso, porque a Suíça não lida com essas questões de raça. Isso não existe lá. Então, você esperar que um suíço fale dessas questões é esperar à toa, porque não vai ter. Mas aí que está a questão. No Brasil, há essas questões, né? Então, como que alguém que nasce num contexto fascista, com um determinado tom de pele, tem uma determinada experiência, como que isso também abre questões ontológicas ali, muito próprias à experiência de uma pessoa negra, por exemplo. Então, eu acho que tem um pouco dessas coisas, assim, o interesse pela das análises que me parece estar nascendo, ao mesmo tempo essas articulações que precisam ser feitas. Eu acho que isso é muito em conta do que a Juliette falou também, da importância de estudo de determinados autores que falam da nossa realidade. Então, e aí por isso que, assim, para fechar esse ponto,
eu diria que a formação de dados analista é uma formação de vida inteira. Muito bom. Nós estamos nos aproximando do fim agora, né, do nosso tempo cronológico, né? Mas gostaria de agradecer, assim, toda essa exposição, né, a didática maravilhosa, assim. E eu acho que é isso, né, mais do que sair daqui com respostas, dúvidas, assim, né, como inspirar e pensar em uma possibilidade brasileira disso, né, e sermos as pessoas que vão pesquisar, né, o Cleison é um grande pesquisador nessa área, assim, tem um contato direto com a Alice Rutsai-Kunz, então, conseguir traduzir, né, também essa prática para o Brasil também é muito necessário, assim, por causa justamente dessas coisas que aparecem, assim, né, enquanto questões sociais, né, raciais e etc e tal, que talvez não apareçam em outros lugares, e essa também eu acho que é a grande necessidade de uma fenomenologia decolonial, né, uma vez que a gente fica estudando isso a partir de europeus, assim, né. Gostaria também de fazer uma propaganda aqui, né, assim, do Cleison, né, com a formação na Rede de Existências de Dados Análises, vocês que estão aqui ao vivo, ou vocês que estão vendo a gravação pelo YouTube também, se aproximem da Rede de Existências, faz um trabalho muito sério, que eu recomendo muito, já participei também da formação deles, Marcos também, né, Marcos tem experiência com eles, então, nada mais justo que vocês também se aproximem desse campo das questões que não foram resolvidas aqui. Acho que lá não se pretende, mas também ainda, talvez de maneira mais completa, apresentar o que é das análises, apresentar o que é Biswanger, Bose e tudo mais, ali soltos Kunz e as influências e as possibilidades de articulação na prática clínica aqui. Queria agradecer muito vocês que ficaram até o fim, né, começamos com 35 ali, depois foi caindo, o pessoal acho que foi almoçar, mas estou muito feliz, assim, queria dizer que a iniciativa do Núcleo, ela vem se dando de maneira fenomenológica, então ela vai acontecendo e a gente não tem mais controle, e fico muito feliz, assim, de conseguir reunir pessoas com interesse em comum, assim, e inspirá-los, assim, e tomara que a gente saia daqui inspirados a pensar em possibilidades de uma das análises com o I, né, e ver qual que dá para fazer com isso. Não sei se meus colegas, alguém mais quer adicionar alguma coisa, mas se não, podemos encerrar por aqui. Foi isso? Só queria agradecer também pelo encontro de hoje. Acho que essa fala do Cleison, né, nessa hora que a gente escutou, acho que foi a única das melhores falas assim, que eu escutei sobre das análises até hoje, sabe? Tipo, muito esclarecedor, dá para perceber que dá para aprofundar muita coisa também. E pediu, nem pediu obrigado, falou obrigado por Cleison por estar aqui com a gente, sabe? Por todos vocês também por estar aqui com a gente hoje. Muito especial esse dia. Obrigado. Com certeza, né, Marcos? É um dia que marca o início de articulações e é um compromisso do núcleo deixar isso aberto para vocês e que vocês não tenham que pagar para estar aqui, e que sejam experiências impagáveis mesmo, ok? Acho que podemos ficar por aqui. Peço que vocês também sigam nas redes sociais, compartilhem bastante, vamos fazer o núcleo chegar em outras pessoas, fortalecer essa causa. Cleison, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela generosidade de estar aqui com a gente. E é isso, minha gente. Fiquem de olho nas atividades do núcleo e nos vemos por aí, ok? Tchau, tchau.